Olá, professor, olá, professora. Sejam todos e todas bem-vindos a mais esse nosso antessala docente, esse momento aqui que antecede a sala de aula, por isso antessala. Meu nome é Homero Nunes, eu trabalho aqui na Academia de Talentos. Apresento o antessala aqui comigo, a professora Daniele de Oliveira. Oi, Dani, se apresente aí também, por favor. Boa noite, professores e professoras. Eu sou a professora Daniele de Oliveira, como vocês me conhecem. Também integro aqui a equipe da Academia de Talentos, da formação docente junto com o Mero. Para hoje, no Antesala, a gente está com uma convidada super especial. É sempre um prazer receber a Mai com esse sorriso dela aí que ilumina onde chega, para falar um pouquinho sobre os impactos da extensão. Professora Maiara Silva Nascimento, seja bem-vinda. Maiara agora integrando aí a gerência dos programas acadêmicos, tá? E vem contar um pouquinho para a gente aí sobre as novidades da extensão. Mai, a casa é sua, toma conta dela aí. Olha que responsabilidade, professora Dani, professor Homero. Prazer para quem ainda não me conhece. Eu sou a professora Maiara. Eu falo para vocês aqui de Paripiranga, no Nordeste da Bahia. Nós temos uma grande responsabilidade hoje, né, professor Homero, professora Dani, de trazermos dois macro temas que estão totalmente conectados, né? Que é justamente como que nós viabilizamos uma extensão universitária que gera valor social, que gera impacto, que está efetivamente dialogando e comprometida com as reais necessidades e demandas desse tempo histórico. Eu sou cientista social de formação, partilha dos mesmos referenciais teóricos, históricos, né? Antropológicos, né, Homero? Do meu colega aí de sociologia, o Isso aí, mano. professor Homero. Então, imagina vocês a responsabilidade desse nosso encontro de hoje aqui, falando de impacto social, de papel da universidade dentro da sociedade, por aí vai. Vamos juntos. O que é que vocês têm de dúvidas, Dani? Vocês vão mandar aqui? Como é que nós vamos trabalhar Ótimo, hoje? Maia. Eu vou começar com a primeira aqui, a Dani faz a segunda pergunta, tá? Bom, você já se apresentou aqui, já falou aí do seu referencial teórico, que a gente compartilha alguma coisa, né? E a gente sempre olha para a sociedade com aquele olhar crítico, tentando entender as coisas. E quando nós falamos aqui de impacto social, né? O título aqui do Antessala foi Impacto Social da Extensão. Quando a gente fala de impacto social pela extensão universitária, do que nós estamos falando exatamente assim, né? O que diferencia isso de uma experiência extensionista ou de uma ação pontual ou assistencialista? O que é isso? O que é? De que nós estamos falando aqui, Mayara? Vamos lá. Vamos lá, eu só vou voltar uma casinha, tá? Porque às vezes tem algum professor aqui que ainda não conheça a extensão universitária. Nós precisamos lembrar que a extensão é uma dimensão acadêmica da formação superior, que está muito atrelada ao tripé, né, do ensino e da pesquisa. A extensão é a via que eu costumo dizer que materializa numa dimensão metacognitiva, já que nós estamos falando tanto de aprendizagem por competências, né? A nossa taxonomia da neuroaprendizagem. É a dimensão metacognitiva que materializa aquilo que nós aprendemos com o ensino e que nós construímos de conhecimento por meio da pesquisa. E como você bem pontua, Homero, ela não é um favor, ela não é um trabalho voluntariado, ela não é um trabalho assistencialista, muito embora nós enquanto cidadãos, né, que temos esse olhar mais cuidadoso em relação às demandas e às desigualdades sociais, entendemos que a atividade de assistência é uma atividade que é urgente para resolver a fome daquela pessoa naquele momento. Mas o papel da universidade, ele está para além dessas ações que são pontuais e que não resolvem a raiz do problema, né? A extensão universitária, tendo em vista, inclusive, aquilo que preconiza a própria resolução, ela tem um amparo numa resolução de 2018. Ela diz que ela deve integrar a matriz curricular e promover uma interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, de modo, né, direto
na articulação ali entre os estudantes, principalmente no que diz respeito ao enfrentamento de questões que envolvem desigualdade social, questões reais dentro do próprio território. Veja, Homero e Dani, quando nós falamos de enfrentamento às desigualdades, muitas vezes nós estamos falando de ações que são mais perenes ao longo do tempo. Vou dar um exemplo: uma doação de alimento vai resolver o problema pontual da fome naquele momento, mas não empodera aquelas pessoas, não gera protagonismo para que elas possam, em algum momento, com a saída do projeto, terem autonomia para construírem sua própria trajetória. Vou dar um exemplo de como nós traduzimos isso. E aí, conectando com os ODS, inclusive, quando eu ensino as pessoas a fazerem uma horta comunitária, e estou vendo a professora Cris aqui, né, Cristiana, e eu capacito para que elas possam desenvolver um cardápio com o uso integral de alimentos, eu estou empoderando aquelas pessoas. Eu estou gerando protagonismo para que elas caminhem de forma autônoma com esse processo. Por isso, quando nós falamos de impacto social por meio da extensão, e principalmente cada vez mais o papel que a universidade ocupa, a universidade nova, né, ocupa em dar as respostas que a sociedade precisa de forma qualificada e principalmente intencional, é isso que nós percorremos com a extensão e é isso que diferencia ela de outros programas acadêmicos, outros componentes curriculares, como, por exemplo, o estágio. O papel do estágio é treino de habilidade técnica, profissional, né? Mas também ética. A extensão é transformacional no sentido do que eu levo para a comunidade, mas também do que eu construo junto com a comunidade, porque a gente precisa estabelecer essa via de mão dupla, né? Já passo, os meninos vão olhar aqui, professora. Essa interação dialógica, como que nós mobilizamos os nossos estudantes para justamente desenvolverem esse olhar cuidadoso, esse olhar clínico para as demandas e os desafios da sociedade, mas também quanto que nós podemos aprender com cada pessoa em cada um desses territórios. Por isso que uma ação pontual, ela geralmente entrega algo e termina ali, vai-se embora. Né? Uma experiência extensionista consistente começa com o diagnóstico, passa pela escuta, organiza um plano de ação, realiza uma intervenção e produz algum tipo de devolutiva ou de resultado. Por isso que nós estamos cada vez mais falando de metodologias de impacto social como a teoria da mudança, porque ela nos permite, primeiro, pensar qual é a transformação que nós queremos gerar, para quem, quais são os caminhos e quais as evidências que nós construímos a partir disso, né? Por isso que nas nossas instituições, o que sustenta uma extensão baseada em eventos isolados, a gente inclusive passou por mudanças importantes de diretriz, né? Desde o ano passado para cá, e passamos a organizar a extensão de uma forma mais estruturada a partir dos programas, dos projetos, da articulação mais direta com os territórios, com os indicadores e principalmente com o valor social gerado em cada uma dessas iniciativas. Eu tenho uma pergunta, na verdade tenho duas perguntas, tá, Mai? Eu vou fazer uma, Tá, depois eu trago a outra, tá? A gente bom. sabe que a extensão, ela chega com muitas mudanças, primeiro porque ela se curriculariza, eu acho que isso já foi algo que a gente, né, discutiu, foi um feito que eu acho que é incrível, né, porque aumenta a experiência do aluno, mas eu entendo também que o professor ele tem um papel importante na extensão, né? Então, qual é esse papel desse professor na extensão, assim, de como orientar, né? Como é que ele garante intencionalidade pedagógica, que eu acho que isso é um ponto muito importante. Não é só o projeto de extensão, como você falou, do assistencialismo, mas ele tem que trazer impacto,
né? Ele tem que trazer sentido e propósito para aquela comunidade, para que ele se destina, para aquele projeto, enfim, né? E como é que ele faz isso e, ao mesmo tempo, ele preserva ali o protagonismo do estudante, a Olha escuta só. da comunidade, né? Entender todo esse cenário. Então, como é que esse professor consegue consolidar tudo isso aí? O papel do professor é um papel muito decisivo na extensão e eu costumo dizer que nos exige vocação. Professor extensionista é um professor vocacionado, primeiro para entender como que nós traduzimos o nosso currículo para fora da universidade, como que nós rompemos os nossos muros. E isso nos exige muito desprendimento. Primeiro, sair do nosso lugar, da nossa caixinha departamentalizada, de onde nós nos especializamos, né? Porque quando a gente vai fazendo, né, graduação, mestrado, doutorado, a gente vai afunilando assim, cada vez mais. Nos exige um olhar mais propedêutico, mais dialógico, para traduzir diferentes contextos, né, e formas de chegar na comunidade. O papel do professor ele é decisivo e ele impede que a extensão vire um improviso, vire uma ação pontual. Quando nós estamos falando de um trabalho mais consistente, com intencionalidade pedagógica, né, nós estamos mudando um pouco esse olhar cartesiano da sala de aula enfileirada e voltamos o nosso olhar para o protagonismo estudantil. A extensão universitária, cada vez mais os demais componentes exigem protagonismo estudantil. Mas, mais uma vez, como eu disse lá no nosso Sala a Mais, o protagonismo não significa deixar o estudante sozinho, né? O estudante ele precisa investigar, ele precisa propor, construir vínculo, intervir, refletir sobre sua própria aprendizagem, sobre como que ele se articulou com os outros estudantes. E o professor ele precisa garantir um método, uma coerência pedagógica, uma segurança ética, uma conexão com os objetivos formativos daquela área do conhecimento ou da interação com diferentes áreas do conhecimento. Nós temos hoje mais de 50% dos nossos projetos que são multiprofissionais, que respeitam a primeira frase da resolução da extensão, né? A extensão é um processo interdisciplinar. Nós já temos um benefício com o trabalho de um currículo integrado, de uma matriz curricular integrada, né, que rompe barreiras ali departamentalizadas do ensino, do conhecimento, e a extensão é esse caminho. Agora, o primeiro exercício é nos desprender mesmo dos departamentos, né, entender que o mesmo problema, uma mesma situação, ela pode ser resolvida integrando alunos do direito, da psicologia, da engenharia, né? E isso é a grande potência da extensão. E o papel do professor é justamente orientar o estudante a transformar uma experiência social em aprendizagem acadêmica e do contrário também. Como que eu trago uma experiência acadêmica para ser traduzida por meio de um produto de intervenção na comunidade. Então, curricularizar a extensão significa dar a forma por meio de um produto que vai contribuir para resolver uma dor, uma necessidade, ou mais do que isso, potencializar algo dentro da comunidade, porque a extensão não é apenas lidar com aquilo que falta na comunidade, né? E esse é o grande problema que Paulo Freire escreveu lá na década de 70 ainda, quando ele escreveu um livrinho chamado Extensão ou Comunicação. Ele usa o exemplo da extensão rural para dizer, olha, a universidade já chega na comunidade dizendo que aquilo que ela acha que a comunidade precisa. Quando, na verdade, o que a gente precisa fazer é construir junto com. E aí, para isso, a gente tem vários métodos, mapeamento afetivo. Quer um exemplo interessante? Ninguém melhor para dizer o que é problema social do que os nossos próprios alunos, que vivem, muitas vezes, em condições que
são, né, que eles são expostos a essas vulnerabilidades, a esses desafios. Então, o papel do professor é justamente orientar, acompanhar essas diferentes experiências, fortalecer as competências socioemocionais dos nossos estudantes, a responsabilidade social, e isso significa ajudar o nosso aluno a formular as perguntas que são necessárias para ele desenvolver as suas habilidades na extensão. Qual é o problema social que o projeto vai enfrentar? Quem vive aquele problema? O que o território já sabe sobre ele, né? Foi muito do exemplo do aluno que nós trouxemos na última live com a presidente, um aluno imigrante participando de um projeto de extensão que trabalha o acolhimento em diferentes frentes de pessoas em condição de imigrantes ou refugiados no Brasil. Então, ele tinha uma outra vivência ali, muito mais do lugar dele também, da empatia, né? Também que envolve. Eu sou da sociologia e eu fico assim, nos nervos quando alguém diz, mas você precisa se colocar no lugar do outro. Impossível a gente se colocar no lugar do outro. Eu nunca vou sentir a dor que o outro sente, porque só ele está vivendo. Mas nós temos recursos importantes para desenvolver um olhar de empatia, de responsabilidade, né, de compromisso. Então, o papel do professor é esse mediador das perguntas, quais competências a gente vai desenvolver, quais respostas nós vamos dar. E aqui é um ponto de atenção também importante, né? Se o professor ele centraliza tudo, ele apaga o protagonismo do aluno. Se ele se ausenta, a extensão perde essa densidade, essa metodologia, os indicadores são pouco alcançados, então o equilíbrio está justamente na mediação que se torna qualificada, né? E aqui nas nossas IES nós respeitamos muito cada projeto, cada professor, cada plano de ação. Claro que nós precisamos ter um núcleo pedagógico e intervencionista mínimo para que a gente responda às diretrizes da extensão, responda às competências que nós nos comprometemos em cada projeto pedagógico de curso, por isso que a gente tem um núcleo mínimo, né? Uma trilha de aprendizagem mínima, e que cada professor, dentro da sua autonomia, vai dando seu tom, a sua cara, né, para que a gente qualifique ainda mais. Então, na prática, o professor conduz 3 movimentos fundamentais na extensão, né? Essa articulação com o território, e é por isso que eu digo que exige vocação, porque chegar na comunidade não é fácil, construir a confiança das pessoas, criar esse olhar sensível para aquilo que o território nos sinaliza, orientar o percurso do estudante por meio dessas diferentes competências, né? E a organização das evidências, principalmente porque não basta dizer que a gente fez. A gente tem que mostrar que fez, né? E é isso, e essa é uma questão regulatória muito importante que a gente tem potencializado e falado muito com os professores. Que hoje está sendo pensado dentro da gerência de programas acadêmicos para garantir que esses projetos iniciados lá no ciclo 1, eles tenham uma continuidade que possa entregar para esse professor e para esse aluno, para essa comunidade, né, que vai ser assistida, que vai receber esse impacto, o sentido, sabe? Uma entrega de fato, seja ela de que forma for, para que a gente possa avaliar de perto, olha, realmente trouxe impacto, não trouxe, fez sentido, não fez. Então, como é que isso está sendo pensado? Vamos lá, Dani. De fato, as evoluções que nós fizemos da extensão para a matriz radial tem 2 objetivos, né? Primeiro, organizar com maior clareza o percurso extensionista para o aluno, para que ele visualize ali em cada ciclo, como o Homero diz, né? A gente trouxe o conceito de ciclo de experiência extensionista, um aporte da neurociência, da nossa taxonomia, dos princípios da matriz radial, justamente para que a ideia de ciclo ele represente um processo que ao mesmo tempo é progressivo, mas é contínuo ao longo da jornada do aluno, assim como deve ser o processo de curricularização da extensão, né?
quando a extensão é esse compromisso no desenvolvimento das competências socioemocionais de responsabilidade social, não é uma ação pontual que vai viabilizar isso, não é um evento, não é um curso. É um processo contínuo ao longo da jornada que acompanha, inclusive, os diferentes níveis de maturidade do aluno, né, durante o seu processo de formação. Mas ela também tinha um segundo objetivo, que você foi cirúrgica quando você trouxe sua segunda pergunta. Como que nós, de fato, respondemos aos indicadores? Como que nós dimensionamos o que nós geramos de impacto social? De fato, nós conseguimos contribuir com a transformação da comunidade atendida por aquele projeto, acompanhada por aqueles alunos? Como que nós respondemos a isso? E para responder a tudo isso, né, a gente construiu do ano passado para cá, e é um movimento que está sendo potencializado, dois exercícios. Primeiro, cada projeto de extensão precisaria responder a indicadores mais claros de impacto. Por isso, nós associamos cada projeto a um programa extensionista. Veja, nós temos hoje mais de 700 projetos nas nossas instituições, acontecendo ao mesmo tempo. Cada projeto com um plano de ação, cada projeto com um conjunto diferente de estratégias, né? Mas a partir de agora com indicadores específicos de impacto, que vão, em cada final de semestre, avaliar o seu nível de maturidade naqueles indicadores e reportar com mais coerência, com mais clareza, como aqueles indicadores de resultado, de impacto e transformacionais foram construídos e foram desenvolvidos. Em qual estágio aquele indicador está? Não é a Maiara que vai dizer, né? É o próprio projeto, é a professora Fernanda, é a professora Cristiana, que acompanham o dia a dia, os desafios, as mudanças de rota, né? As estratégias. A gente precisava construir os programas institucionais de extensão associados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para amparar o professor nessa organização dos seus resultados, né? E a partir de agora, também associado à taxonomia da neuroaprendizagem, a gente tem níveis de maturidade do projeto. Começando com um nível mais inicial, um nível que o projeto está ainda nessa articulação com o território, nessa negociação, na construção da confiança, né? Eu costumo dizer sempre que a extensão é um movimento de fazer com a comunidade, não fazer para a comunidade. A gente precisa muito desconstruir essa percepção cartesiana, essa torre de marfim, né, de que a universidade é uma instituição apartada da comunidade, da sociedade. A extensão se faz junto com. E uma das etapas que vai ser bem importante também para avaliar o nível de maturidade dos projetos será a própria avaliação da comunidade. Veja, eu tenho um professor falando de impacto, eu tenho um aluno falando de impacto, inclusive para o seu processo de aprendizado, e eu tenho a comunidade dizendo o quanto ela percebeu o valor naquela intervenção, naquela partilha realizada junto com a universidade. Então, são essas três dimensões que a gente está caminhando. É um trabalho de formiguinha mesmo, porque não é fácil, né? Eu vim recentemente de um evento de educação superior à distância e é a pergunta de milhões, né? Como construir os indicadores de impacto, e aqui nós temos um caminho já pavimentado para isso, agora é colocar para rodar, e aí a gente conta muito com o apoio dos nossos professores para construir junto também, né? Não sei se eu respondi, Dani. Muito Respondeu bem, sim, Mara. perfeito. Muito bem, muito bem. Isso deixa a gente esperançoso, né? De uma extensão cada vez melhor, sem dúvida. Com certeza. Maiara, nós falamos de vários conceitos aqui, falamos de impacto, de indicadores de impacto, e você repetiu várias vezes a palavra comunidade aqui também, tudo, mas eu queria trazer mais um Bora. conceito aqui para nós que tem tudo a ver com a extensão, que é o conceito de território. Porque quando a gente pensa em território, claro, né, é o local onde as atividades acontecem, aquilo lá.
mas a gente sempre pensa o território como também uma oportunidade de produção de conhecimento, de geração de vínculos, de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, igual você falou aqui também. Como que a gente pode compreender o território do ponto de vista da extensão, por favor? Se a tecnologia permitisse mostrar os olhinhos brilhando, assim, com mais, né, destaque, ela faria isso agora. Vamos pensar uma tecnologia para fortalecer as nossas emoções aqui. Quem sabe, né, uma IA para isso. Quem sabe essa solução não venha da extensão. Olha só, hashtag fica a dica. O território, como você diz, Homero, ele não é apenas o local onde as atividades acontecem, né? Essa é uma visão fraca e reducionista da extensão e da sociedade, né? E aí eu faço aqui uma referência a Milton Santos, que para mim é o maior intelectual, o intelectual que mais... Centenário do Milton Santos ontem, né? Ontem, olha, bem Ontem Milton Santos lembrado. fez 100 anos, gente. O grande Milton Santos. Nossa, a gente precisa resgatar essa literatura para a gente falar também da extensão, né? Não é à toa que são clássicos quando nós falamos de questões sociais, a geografia social, e aqui eu faço uma referência muito importante a ele, que para mim foi o intelectual que melhor traduziu o que é o território, na categoria sociohistórica, geográfica, socioeconômica. E ele diz que o território é um espaço vivo das relações, né? É um espaço vivo das memórias, da história, do protagonismo das pessoas, das vivências. E para nós, é o território enquanto espaço vivo de aprendizagem, de vínculo, de produção de conhecimento. Nós temos diferentes. A ciência é apenas um conhecimento, entre diferentes tantos outros que de forma muitas vezes autônoma, sem acessar o Estado, sem acessar a escola, as pessoas construíram. Então, olha quanta potência nós temos nas histórias de vida, na forma como cada comunidade, cada pessoa construiu e se articulou de uma forma a se projetar, né, a se firmar enquanto pessoa, nas vivências. Então, o território é esse espaço de aprendizagem, porque ele concentra, ele nos dá ali as histórias de vida, a produção da cultura, as vivências, né? É nele que os estudantes vão encontrar os problemas reais que eles vão encontrar enquanto profissionais, mas, acima de tudo, enquanto cidadãos. É no território que os nossos alunos vão encontrar os sujeitos reais, com a emoção, com as suas histórias, com as suas vivências, as suas dores, as suas potencialidades. É onde eles vão ser confrontados com a ética, né? Com os limites também institucionais. É onde eles vão ser apresentados a saberes locais. Então, vamos pensar, o que um aluno nosso da saúde pode aprender com uma parteira prática? Com uma benzedeira, por exemplo, né? O que um aluno da psicologia, um aluno das licenciaturas pode aprender numa ONG que trabalha o acolhimento de pessoas neurodivergentes, por exemplo? Então, é no território em que os recursos comunitários, as possibilidades concretas de intervenção, e principalmente as desigualdades, elas nos confrontam, elas estão ali latentes, né? E a gente precisa muito treinar o nosso olhar para entender essas oportunidades. E isso muda a forma como nós compreendemos a formação superior no contexto contemporâneo. O estudante ele não aprende apenas na realidade, ele não aprende apenas num laboratório, apenas na sala de aula, né? Ele aprende com a realidade. E ele percebe que um problema de saúde, de educação, de inclusão, de acesso à justiça, não existe de forma abstrata. Na realidade, ele está lá material, está ali sendo exposto de diferentes formas. Então, e esses problemas aparecem numa escola, numa UBS, no CRAS, numa instituição social, numa praça. A gente tem muitos alunos do EAD
que fazem as suas atividades de extensão nesses espaços públicos, numa clínica, numa microempresa também, né? Por isso que na nossa extensão, a concepção de território, ela é para nós muito, muito valiosa para a gente consolidar essa extensão que faz junto com, no território em que as relações acontecem e se fortalecem. Para o EAD, por exemplo, a gente costuma dizer que a gente antecipou o marco regulatório. Lá atrás, nós tínhamos uma questão que era inegociável. E quando o Brasil estava discutindo sobre como fazer a extensão presencial para o EAD, a gente já tinha uma escolha institucional. A gente não abre mão do aluno ir no território. É lá onde as relações se estabelecem. Por isso que a gente foi implementando recursos como a geolocalização, né? O registro das evidências que comprovam que o aluno esteve nesses territórios, nesses espaços, justamente entendendo que a presencialidade não se resume à ida física, né? O aluno sair da sua casa. A presencialidade é vínculo, é escuta, é construção da confiança e principalmente de responsabilidade comunitária, de responsabilidade social. Então, assim, em síntese, a comunidade, o território é para nós, né? Como esse espaço, esse objeto de ação, ela é interlocutora, ela é catalisadora, ela é o nosso termômetro para que as ações elas aconteçam com intencionalidade, né? Viva Milton Santos, Maiara. Viva Milton Santos. Maiara, você gostaria de acrescentar algo mais antes da gente ir para a sala de aula sobre a extensão? Eu queria trazer aqui uma palavra final, assim, que a gente precisa cada vez mais reafirmar, que a extensão universitária ela só cumpre o seu papel quando ela deixa de ser compreendida como uma exigência curricular, né? E quando ela passa a ser assumida como uma escolha acadêmica, uma escolha ética e principalmente transformacional. Qual é a sociedade que nós estamos construindo? Quais são os profissionais que nós estamos formando, né? E é nela que o estudante encontra e ele é confrontado com a complexidade do mundo real. Ele testa os conhecimentos diante dos problemas em diferentes contextos. Ele aprende a escutar antes de propor, antes de julgar, né? Ele se desprende de diversos preconceitos. Ele compreende o seu papel profissional, o que se espera dele enquanto profissional e principalmente ele passa a carregar uma responsabilidade pública sobre o que ele faz, o que ele desempenha enquanto cidadão e enquanto profissional, né? Então, fortalecer a extensão é fortalecer o papel do ensino superior, de fato conectado com esses territórios, capazes, né, de produzir aprendizagem, presença intencional e impacto social positivo. Acho que o último, acho não, né? Acredito muito que o primeiro relatório de valor social da Ânima que traduz muitos resultados do que foi desenvolvido de extensão universitária no último ano por cada professor, cada professora, com seus alunos, para nós a nossa grande potência. Então, agora o desafio é fazer uma extensão que transforme o estudante, né, respeite as comunidades e demonstre o valor, né, da universidade com clareza, com transparência, com coerência, mas nós estamos no caminho certo e a gente tem muito orgulho disso. Legal demais. A gente vai para a sala de aula aí com um recado pronto, né, Homero? Ah, muito bom, muito bom. Sempre bom te escutar, viu, Maiara? Assim, e essa paixão que você tem pela extensão e tudo é contagiante. E certamente a gente acredita numa extensão cada vez melhor e que cause impacto, né? E que seja bom para o território, para a comunidade, para os alunos e para os professores também. Muito obrigado, viu, Maiara, por essa noite aqui conosco. Eu que agradeço pela confiança, por essa conversa, foi muito gostoso, sem PPTs. Nossa, eu amei esse Foi formato. sensacional. Sensacional, né? E
Agradeço demais esse espaço, cada professor e cada professora aqui nesse encontro de hoje. Foi uma delícia, gente.